Então, às vezes, quando a espiritualidade ela quer nos mostrar uma coisa, então eles vão nos direcionando até a gente chegar àquilo que eles querem nos mostrar. E hoje de manhã comigo foi assim. Eu estava estudando, porque eu passei ontem por uma experiência, ontem não, antes de ontem, em que estava presente a Michele, a Jace, a Caixinhos, a Kelly. Eles estavam presentes. Então, para mim, na quinta-feira, ter incorporado em mim o Exu Caveira, de uma certa forma é um pouco normal, porque ele já veio em mim outras vezes. Só que para mim foi uma surpresa muito grande a incorporação do seu Zé Pilintra, porque eu nunca havia incorporado o Exu Zé Pilintra. E eu vou contar um pouquinho para vocês como isso aconteceu, né? Nós estávamos na casa, conversando e falando de espiritualidade. Primeiro foi bem sutil, foi como se eu estivesse aqui conversando com vocês. Normalmente, conversando com vocês. E na conversa, sutilmente, sem precisar ter todo um processo, ele foi fazendo o acoplamento de uma forma bem sutil. E minha voz já foi mudando, e quando vi, já era o Exu Caveira. Conversou com as meninas, deu o recado que precisava dar, as orientações, e foi. Mas ainda continuei sentindo muita energia. Me arrepiava toda e eu não sabia o que era, e sentindo muitos ali. E de repente eu vi, isso foi na mente, uma luz, como se estivesse se abrindo, uma luz assim, tipo uma nuvem branca, uma coisa assim meio, tipo uma névoa, se abrindo. E eu vi aquele homem, né? O homem que estava nessa roupagem, vestido com uma calça branca, com um sapato branco, e estava muito bem alinhado, muito bem vestido. Pele clara, pelo menos foi o que eu identifiquei. E ele veio na minha direção, vindo, andando, e com jeito todo bem... Vou fazer, não dá, né, gente? Não dá, bem assim... malandreado, um jeito bem assim, como se estivesse meio que dançando. Gingando, isso aí. E ele vindo com um chapéu, aí ele falou o nome, eu não sabia qual era, né, porque eu não conheço muitas coisas. Aí eu até falei pro Pedro, né, e o Pedro depois me corrigiu, que na hora eu falei assim para ele, não sei, existe um chapéu com esse nome? Ele falou alguma coisa, sei lá, Panamá, alguma coisa assim. Aí ele falou Panamá. Aí eu falei, existe? Aí ele falou, existe e tal. Aí eu falei, porque ele pediu esse chapéu, né? E blusa vermelha, um terno. E veio, e eu vendo bem nitidamente na minha frente, e eu sentindo a energia dele, eu ainda segurei, porque eu fiquei muito confusa, e até que a Kelly falou, tem um espírito aí do seu lado. Aí eu falei, eu sei. Eu sei. E nisso ali, naquele processo, aí ele veio. E como foi meio troncho, né? Michele acompanhou, porque...
primeira vez, então ele tentando fazer o gingado dele no meu corpo, e eu não tenho essa questão, não sei como é que é, e ele dançando, fazendo as coisas lá, pediu para providenciar um chapéu qualquer, e a Kelly correu, providenciou, e ele pegou o chapéu, botou na cabeça, eu estava consciente, e ele ali usando o meu corpo, e fazendo todo o procedimento ali usando o chapéu, explicou que o chapéu é o instrumento de trabalho dele. Eu acho que era aqui. Então, deixa eu pegar aqui para ir falando. Então, ele fez lá, né, todo o processo que precisava ser feito, conversou, fez a limpeza. E eu voltei para casa ainda sentindo bastante a presença dele. Sentindo muita energia nos pés, nas pernas. E eu fui estudar, fui pesquisar para ver o que aconteceu. Quando foi de noite que eu cheguei em casa, eu não falei nada para o Pedro. Começou a vir na minha mente uma imagem também ligada aos malandros. E eu achei estranho, porque eu falei, gente, como assim? Falei, como assim? Falei, não, como fiquei. Aí quando foi de manhã, dormi, tá? Quando foi muito de manhã, apareceu para mim de novo, e naquele jeito assim, só que numa roupagem feminina. Eu falei, como assim? Malandro, mulher malandro? Eu falei, eu tô confusa agora. Ela falou, é isso mesmo, eu trabalho na linha de malandro. Ela falou, é isso mesmo, eu trabalho na linha de malandro e eu já vi em você. Eu falei, como? Aí depois aí eu falei, não. E ela não me falou o nome dela. Aí eu fui pesquisar. Botei lá pombagiras que trabalham na linha de malandro. Aí vi lá todos os nomes. Aí quando eu vi um nome específico, aí eu lembrei daquele dia no trabalho que ela incorporou, veio, e Maria Navalha. Aí eu vi que estava lá escrito o nome. E eu lembrei do dia que ela veio, incorporou em mim e fez, né, o que precisava ser feito. Só que ela veio toda caracterizada realmente, com uma calça também, só que numa roupagem feminina. Cabelo comprido, o chapéu também, só que bem feminina, né? A calça não tão larga quanto é do malandro. Foi novo para mim, essa experiência bem nova. Então eu comecei a pesquisar a respeito dos Exus. Só que nisso de pesquisar, estou no celular pesquisando, começou a vir assim pensamento, vai para isso, vai para aquilo, vai isso e vai aquilo, pesquisa sobre isso, pesquisa sobre aquilo. E eu estou pesquisando e indo e vendo, vindo os pensamentos, escreve isso, e eu escrevendo, até parei, fui de Exu, de malandro, de Exu, fui para Orixá, e de Orixá fui parar na Bíblia. De Orixá fui parar na Bíblia e descobri, tem uma passagem lá na Bíblia que o apóstolo Paulo fala a respeito dos orixás, que eu não sabia. Descobri isso. E quando eu abri, caiu nessa que eu vi sobre que ele fala a respeito dos tronos, potestades, tudo, das hierarquias, das classes no plano espiritual. E para quem não sabe, os orixás, eles fazem parte da classe dos tronos, que são energias, são vibrações criadoras, né? Descobri isso, né? Estudando ali.
E uma das coisas que me chamou muita atenção, que quando eu caí, aí eu li, é um pouquinho longo, gente, mas eu vou ler. A forma como o apóstolo Paulo, ele foi usado, né, por Cristo, foi usado por Deus, o instrumento que ele se colocou para ser usado. Então, vocês sabem que tem as cartas de Paulo para as igrejas, né? Igrejas de Colossenses, Tessalonicenses, igrejas de Efésios, Efésios ou Éfesos, agora eu não lembro. E assim foi, várias igrejas. Tinham igrejas que estavam numa comunhão muito grande com Deus, fazendo a reforma íntima e trabalhando a questão da união, da fraternidade, como tinham igrejas também na rebeldia. Igrejas também que não é diferente dos dias de hoje. Quando eu falo igreja, gente, eu estou generalizando. Não estou falando somente de igrejas, estou falando do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele representa todo local, independente da religião, que trabalha para o Cristo, trabalha para Deus, para o progresso, para o bem, para a caridade, para a evolução. Então, isso representa o corpo de Cristo, porque foi essa representação que Cristo nos deixou na ceia. Quando ele disse, este é o meu corpo. O que ele quis dizer ali? Quando todos estavam reunidos, ali, ele quis dizer a questão da união, da fraternidade, do amor. E que a gente tem que prestar muita atenção, né? A gente pega a Bíblia para ler por ler, e não é assim. A gente tem que saber qual é a mensagem que está sendo trazida. Então, o corpo, que a gente diz o corpo de Cristo, nós somos, porque nós estamos representando quem aqui? Não é Cristo? Nós não estamos representando Cristo? Então, automaticamente, a gente, né, figurativamente, vamos dizer assim, materializado, como ele colocou, a gente representa o quê? O corpo de Cristo, porque o corpo, ele tem o quê? Vários membros, não tem? Cada membro não tem uma função, mas todos não funcionam em harmonia? Foi isso que ele quis dizer, que ele quis mostrar para a gente. Entende? Então, quando eu falo da igreja, eu falo do corpo de Cristo. Tá? Então, tinham locais, naquela época, e não é diferente de hoje, que estavam na luta entre si, entre irmãos, de fé, de religião. Se você vai num local, por exemplo, aqui, não é escondido de vocês que nós estamos progredindo. Nós estamos no nosso processo de evolução e nós estamos no nosso processo mediúnico, desenvolvendo a nossa mediunidade, porque é assim que acontece em todos os lugares. Você não vai desenvolver a sua mediunidade ficando dentro de casa. Você não vai desenvolver a sua mediunidade só lendo. Você vai desenvolver a sua mediunidade colocando a mão na massa, servindo como instrumento para a espiritualidade trabalhar. Porque você só vai entender o que você está lendo se você colocar em prática, se você vivenciar. Já falei isso uma vez e eu falo de novo, porque é isso que acontece aqui com a gente. Você só tem propriedade para falar aquilo que você lê quando você vivencia. É que nem um médico. Por mais que ele faça a faculdade de medicina, mas ele só vai ter propriedade para falar sobre o que ele aprendeu na prática. É ali na prática, é aprendendo. É fazendo cirurgia, é fazendo atendimento. Entende? Teve até uma pessoa que, até comentei, não lembro quem foi, que falou que estava fazendo
curso de enfermagem, já lembrei quem foi. E até falou assim, eu estava procurando trabalhar alguma coisa. Eu falei assim, por que você não vai trabalhar no hospital? Na emergência, na enfermaria de hospital. É ali que você vai adquirir prática. É ali que você vai adquirir, porque não tem lugar melhor para você adquirir experiência e maturidade nessa área de enfermagem do que uma enfermaria, do que uma emergência de um hospital. E tem uma enfermeira aqui que pode falar isso, não é? Que ela contou no outro dia as experiências dela, que ela é enfermeira auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem. Então, ela contou as experiências dela e fiquei só de orelha em pé. Então, gente, não tem melhor escola do que a vivência, do que a prática. Você pegar o que você está aprendendo na teoria e praticar. E é isso que eles estão fazendo aqui conosco. Então, quando você vai em outros lugares, você não vê isso. Você chega lá, você é atendido, mas você sabe o que está acontecendo por detrás dos bastidores? Você sabe o que está acontecendo lá entre eles? Aqui não é escondido nada. E não tem como a gente esconder, porque se a espiritualidade chegar e falar aqui no vídeo que está gravando, como já aconteceu muitas outras vezes, vocês vão ver. Vocês vão saber. E não tem por que a gente esconder as coisas, porque isso faz parte. Faz parte de todo o processo de desenvolvimento mediúnico de cada pessoa, de cada médium. Entende? Então, isso tudo que está acontecendo hoje aconteceu lá atrás. E o apóstolo Paulo foi um instrumento que eu achei aqui numa dessas cartas que ele escreveu, que é a segunda carta para Coríntios, que tem 2 epístolas, tem 2 cartas, tem a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios. Então, tá numa linguagem traduzida, que foi a que apareceu para mim. Eu procurei e foi essa que apareceu e essa que eu deixei, eu não tirei. Um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês entenderem o trabalho que está sendo feito aqui e o trabalho que foi feito lá atrás, através não só dos profetas, como também dos discípulos, dos apóstolos. Depois da partida de Cristo, com Cristo, já estava sendo feito, depois da partida de Cristo. Então eu vou ler para vocês, prestem muita atenção em tudo que vou colocar aqui para vocês, né? Vou falar. 2 Coríntios, quem quiser ver, capítulo 10, Segunda Coríntios, não, depois eu vou ter que ver aqui, achei, 2 Coríntios, acho que é 9, os versículos 10 ao 13, tá? Porque aqui só fala 2 Coríntios, mas se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 13. Então, o primeiro tópico fala: Paulo defende a sua autoridade. E agora, eu, Paulo, queria fazer-vos um pedido. É uma exortação feita com bondade e mansidão, como Cristo faria. Alguns dizem de mim que por carta me torno bem ousado no que digo, mas que na vossa presença já aparento humildade. O que vos peço é que na vossa presença não seja mesmo obrigado a mostrar-me severo, sobretudo com alguns que, segundo parece, nos julgam como se nos conduzíssemos como as pessoas do mundo. É verdade que somos seres como todos os outros, mas o nosso combate é bem diferente do deste mundo.
As armas do nosso combate não são humanas, são armas de Deus, poderosas para a destruição das fortalezas contra Deus. Estas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantam com orgulho contra o conhecimento de Deus. Estas armas espirituais são capazes de levar o entendimento à obediência voluntária a Cristo. E estamos prontos a usá-las eficazmente contra todos os que são rebeldes a Cristo, mas só depois de vocês mesmos terem decidido obedecer plenamente. Quais são essas armas, gente? Os mentores têm falado o tempo todo aqui. Reforma íntima. Não é só o conhecimento. O que adianta ter o conhecimento e você não fazer a reforma íntima? Se você não fizer a reforma íntima, você não tem autoridade nenhuma para utilizar aquele conhecimento. Se não tiver reforma íntima, não tem autoridade. Não tem. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Não devem formar juízos baseados apenas na aparência das coisas. Se alguém pode reivindicar para si a autoridade de Cristo, eu serei um desses. Por que ele fez isso? Porque ele tinha moral para fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer isso. Por quê? Como ele disse, ele era como todos os outros. Mas ele colocava a reforma íntima em prática. Ele procurava se melhorar o tempo inteiro. Talvez pensem que me estou a gabar da minha autoridade, ainda que seja uma autoridade espiritual para a vossa edificação na fé e não, evidentemente, para vos abater. Contudo, não quero que pensem que as minhas cartas servem apenas para vos intimidar e mais nada. Há até quem diga que as minhas cartas parecem severas e enérgicas, mas que à vista sou de fraca aparência física e fraco orador. Mas quem diz isso, tome nota de que somos tão rigorosos em ação na vossa presença como o somos por carta. É aquilo que eu falei aqui, gente. Não tem por que nós escondermos nada de vocês. De ninguém, na verdade. Somos o que somos, é isso aqui que somos. Seres imperfeitos, que estão em busca da evolução, querendo se melhorar cada vez mais e servir a Cristo, de coração. Certamente que não nos vamos comparar com alguns outros que se classificam em função da própria propaganda que fazem de si mesmos. Essas pessoas medem-se pelos seus próprios conceitos e não dão provas de sensatez. Mas nós não nos estamos a gabar de uma autoridade que não temos. Estamos antes na linha de conduta que Deus traçou para o nosso trabalho no vosso meio. Não estamos a sair dessa linha, até porque fomos os primeiros a levar-vos as boas novas de Cristo. Nem nos orgulhamos do trabalho que foi feito por outros. Em vez disso, esperamos que a vossa fé cresça e que o nosso trabalho seja largamente ampliado. Então, poderemos ir e pregar o Evangelho em outros lugares além do vosso, onde mais ninguém está a trabalhar. Assim, não se levantará a questão de estarmos em território pertencente a outros, como as Escrituras dizem.
Quem se quiser gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não tem valor quando alguém se honra a si mesmo, mas sim quando é o Senhor quem o honra. Isso foi Paulo falando dele. Então ele tomou a autoridade, porque ele tinha propriedade para falar disso tudo. Pela reforma íntima, pelas armas que ele estava usando e muitos outros ali com ele estavam usando. Então ele tinha total propriedade, total autoridade para falar dele. Paulo e os falsos apóstolos. Espero que sejam pacientes comigo e me deixem dizer ainda um pouco mais, embora pareça tolice. Eu preocupo-me convosco, mas com um cuidado que vem de Deus. Quero que as vossas vidas sejam inteiramente para Cristo, tal como uma moça virgem e pura reserva todo o seu amor para o seu noivo. O meu receio é que, de alguma forma, o vosso espírito seja enganado e se afaste da devoção sincera a Cristo, tal como Eva foi enganada pela serpente no jardim do Éden. Então, gente, o que a plataforma de oração tem falado o tempo todo para vocês buscarem dentro do coração de vocês? Vocês buscarem a Deus. Vocês encontrarem, buscarem a fonte criadora dentro de vocês e não em outro lugar. Aqui, qualquer outro lugar, é somente instrumento. Deus está dentro de cada um de nós. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aonde você busca Deus? Qual o lugar que você busca Deus? Entende, gente? Então vocês têm que buscar Deus dentro de você e analisar, não julgar. Não é olhar, viu, para você poder saber se realmente aquela casa é ou não é, você tem que frequentar. Você tem que ir mais vezes. Não é ir uma vez e dizer, ou então ouvir alguma coisa que você não gostou, não volto mais naquele lugar, como eu já ouvi de um conhecido, de uma pessoa lá do meu trabalho, que é da Umbanda, um trabalho onde ele faz, onde ele trabalha, e conversando com ele, foi o que ele falou. O Exu chegou lá e falou que a pessoa tinha que ouvir, a pessoa foi embora, não quis voltar mais, ainda saiu falando mal. Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque os mentores que querem o nosso bem, eles não vão ficar passando a mão na nossa cabeça. Você vai fazer uma coisa errada, levanta, como ele falou. Não é isso. Da onde eu venho, da religião que eu vim, quando eu falo da onde eu venho, pentecostal, quando eu estava no meu processo, eles não passavam a mão na minha cabeça, não. Era só lapada, 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 lapada. Eu aprendi a receber exortação, mesmo às vezes ficando chateada, mas eu aprendi. Então, os mentores que querem o nosso bem, os espíritos que querem nosso bem, eles não vão passar, não vão ver você fazendo coisa errada e não vão passar a mão, não vão ficar fazendo carinhozinho. Vai, filhinho, continua, vai lá, pode continuar, faça o que você quer fazer. Não é isso, eles vão chamar a atenção, sim, vão falar duro. Uma vez eu ouvi de Deus falou, usou uma irmã e falou para mim, ai de ti. Eu entendo, quando eu falo Deus, eu entendo que foi um irmão, mas para mim é Deus, porque está representando Deus. Ele virou para mim e disse,
ai de ti. E eu entendi o recado. Voltei, como diz, botei minha violinha no saco, voltei, que na religião evangélica a gente aprende muito bem isso. Sabe que Deus quer o melhor pra gente. Quando ele disse ai de ti, não foi tipo assim, se você for, foi como falou, se você for, você vai passar no vento. E eu recuei. Não dei o passo que eu queria dar, eu voltei. Então é isso que a gente tem que ficar muito atento, para nós não cairmos. Porque o que mais tem, o que mais vai ter, serão pessoas que, dependendo da vibração, elas vão escolher com quem elas querem sintonizar, a quem elas querem servir, para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. Principalmente quem está buscando. Principalmente quem está servindo a Deus, e não precisa estar servindo em outro local, não. Você está servindo na sua própria casa, no seu próprio lar, é que você está servindo a Deus. Não precisa estar você inserido numa igreja, você vai estar servindo a Deus na sua casa, no seu trabalho, na rua. Se você colocou no seu coração, é isso que vai acontecer. Então você vai ser o tempo todo tentado, o tempo todo testado. Vão puxar o teu tapete, tu vai cair, vai ter que levantar, continuar. Daqui a pouco tu vai andar, quando você for ver, puxou o tapete ou te deu uma banda. E se você não vigiar, você não consegue, vai tentar te dar uma banda. Você vigiando, você consegue pular e se equilibrar para não cair. É isso que acontece. E quando você está vigiando, quando você está tomando cuidado, que você está elevando a sua vibração e não está dando brechas, sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão ao seu redor vão ser usados para fazer você baixar a sua vibração, para eles poderem conseguir trabalhar, te alcançar, que você elevou tanto a sua vibração e você não está dando margem, não consegue te alcançar. Aí vai vir os mosquitinhos ao teu redor para começar a te picar e você ficar irritada porque está picando. Mas porque eles não fazem a reforma íntima que deveria fazer, não escutam os conselhos, aí se deixam levar. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai. Se vocês não tomarem cuidado, cai. Então é isso que ele está falando aqui. Sei que se alguém vos for pregar outro Jesus diferente daquele que vos anunciamos, ou com outro espírito que não seja o Espírito Santo que já receberam, anunciando-vos um outro evangelho, além daquele que já aceitaram na vossa ingenuidade, facilmente acreditarão em tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente assiste. Porque agora a internet está aí. A internet, ela está aí. E se você não tomar cuidado, vai ter coisas que vão vir para você. A semente vai ser plantada, a semente da dúvida, semente do medo. Vocês têm que confiar em vocês. Vocês têm que confiar em Jesus. Vocês têm que confiar em Deus. Eu falo isso o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu aprendi na religião evangélica. E eu volto a falar de novo. Tomem posse da sua paternidade divina. Nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus? Nós somos criaturas?
Então está esperando o que para tomar posse disso? Parar de ficar dando brecha, parar de ficar dando margem para escutar uma coisa e já plantar dúvida. Entende, gente? E contudo, não me considero em nada inferior a esses sublimes apóstolos. Se sou fraco orador, em todo caso sei bem do que estou a falar. E disso já tem tido repetidamente a prova, pois nós temos dado a conhecer inteiramente. Terei errado, desvalorizando aos vossos olhos o nosso serviço, pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho sem nada ter recebido de vossa parte, pensando contribuir para a vossa edificação no caminho de Deus? Ele perguntou, porque onde ele ia, o apóstolo Paulo passou necessidades. Aonde ele ia, ele não cobrava nada de ninguém. Então ele pergunta aqui, para com eles, para com o pessoal lá de Coríntios: terei eu errado em não ter cobrado de vós? E o fato é que empobreci, por assim dizer, outras igrejas, recebendo delas aquilo de que precisava regularmente para o meu sustento enquanto aí estava, a fim de me não tornar pesado a ninguém. O que acontecia? Apóstolo Paulo, outras igrejas mandavam, porque como ele estava indo pregar, ele precisava, outros lugares ajudavam, até casas onde ele recebiam o apóstolo Paulo, acomodavam, davam cama, tudo isso. Então ele acabava tirando, ou seja, ele, para não incomodar aquela igreja, acabou tirando de muitos que estavam passando necessidades para poder ajudar ele, para ele não passar fome, pelo menos ter comida, pelo menos na questão da saúde, porque aqui já falou, lá no início, que ele tinha um corpo, uma saúde o quê? Frágil. Ele tinha um corpo e uma saúde frágil. Então já estava falando isso. Então ele passou por poucas e boas para poder levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, levar o amor de Jesus, levar a união, mostrar como é que se faz a reforma íntima, tudo isso. Quando comecei a padecer certas necessidades, mesmo assim nada vos pedi, pois os irmãos da Macedônia levaram-me outra oferta. E desta forma nunca vos sobrecarreguei, e farei que seja assim também no futuro. Tão certo como Cristo habitar em mim, hei de continuar a fazer de forma a não perder este mérito na minha obra junto de todas as igrejas da Acaia. Entendem a profundidade do que é dito aqui? A caridade, gente. É como os mentores falam. Hoje falou hoje. O que você vai cobrar é o simbólico para poder pagar aquela apostila que para você tem custo. E às vezes você faz com muita dificuldade. Entende? Então, quando a pessoa vem para um curso, vai fazer um curso, se a apostila você pagou R$10 para fazer aquela apostila, você vai chegar para o irmão e vai dizer: irmão, essa apostila aqui, ela é R$10, que foi todo o custo que eu tive com ela. Então, estou repassando ela para vocês. E não valores astronômicos.
um local que trabalha, como muitos lugares que eu conheço, e que trabalham e que fazem a obra de Deus, e quando as pessoas vão, vamos dizer assim, levam a sua oferta, ou então é cobrado um valor, muitas das vezes é para custear. Como essa semana mesmo, eu fiquei sabendo de um local que faz uma obra muito bonita, e lá tem as coisas lá dentro que eles fazem, mas tudo para o lugar. Porque eles assistem muitas pessoas carentes, vão muitas pessoas lá, não só para receber cesta básica, mas para ter atendimentos, pessoas necessitadas. E a obra está se ampliando, então eles recebem aquele valor para ampliar mais ainda a obra. Então eu fiquei sabendo disso. E não são valores tipo, dizer assim, são valores astronômicos, isso, aquilo, não. Entende, gente? Então isso são coisas que a gente tem que ver. E isto por quê? Porque não vos amo? Deus bem sabe quanto vos amo, mas procurarei sempre agir assim para evitar que outros, inchados no seu orgulho, finjam que estão a trabalhar da mesma forma que nós. O apóstolo Paulo nos deu aqui o exemplo de modelo de trabalho para servir a Deus. Está aqui. Tais homens não são enviados de Deus. São gente desonesta que vos engana, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. E nada me admiro, visto que o próprio Satanás se pode transformar em anjos de luz. Portanto, não me surpreende que os seus servidores possam fazer o mesmo, parecendo que são ministros de Deus. Mas, no fim, receberão o castigo que merecem as suas más obras. O próximo, Paulo refere-se aos seus sofrimentos. Outra vez vos digo, não pensem que perdi o juízo por vos falar assim, mas ainda que o pensem, ouçam-me na mesma. Agora que me vou gabar um pouco também, porque diziam que Paulo estava se gabando, né? Então, ele falou, então agora eu vou me gabar mesmo, já que vocês estão pensando, então ouçam o que eu vou falar. Tal gabarolice não é coisa que o Senhor deseje, mas vou falar como se eu estivesse louco. Andam aí tantos a gabar-se, pois agora é a minha vez. Vocês consideram-se tão sensatos e, no fim de contas, ouvem tão facilmente essa gente insensata. Não se importam que vos escravizem, tirando-vos tudo o que têm, explorando-vos, tratando-vos até com arrogância e esbofeteando-vos. Tenho talvez mesmo uma certa vergonha, humanamente falando, em dizê-lo, mas o certo é que não seria capaz de ter tanta ousadia como eles. E, na verdade, posso gabar-me de tudo que eles também se gabam. Falo de novo como se tivesse ficado louco. Eles gabam-se de serem hebreus, eu também o sou. Dizem ser israelitas, também eu sou. São descendentes de Abraão? Pois eu também. Dizem que serve a Cristo? Muito mais o tenho servido eu. É como se estivesse fora de mim ao dizer isto. Tenho trabalhado muito mais e também tenho sido muitas vezes preso e açoitado e enfrentando a cada instante a morte, muitas mais vezes do que eles.
Em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me os seus 40 açoites menos um. 3 vezes recebi o castigo da vara. Fui uma vez apedrejado. Passei por 3 naufrágios. Numa ocasião, cheguei a ficar uma noite e um dia à deriva em pleno mar alto. Tenho viajado quilômetros e quilômetros, arriscando-me ao atravessar perigosas torrentes e também zonas infestadas de salteadores. Sei o que é estar em perigo, tanto entre o meu próprio povo, os judeus, como entre os gentios. Conheço o perigo das multidões amotinadas nas grandes cidades, o perigo da morte no deserto e no mar, assim como o perigo entre os falsos irmãos. Tenho suportado canseiras, sofrimentos e noites sem dormir. Tenho passado frequentemente fome e sede, e sei o que é ter frio e não ter roupa para me agasalhar. E além disto tudo, tenho interiormente o cuidado constante sobre o progresso de cada igreja. Quem enfraquece espiritualmente, que eu não me enfraqueça também. Quem tropeça na sua fé, que eu também não sofra. Isso aqui ele está dizendo o que é sermos um. Mas se tiver de falar em mérito, realmente prefiro então referir-me àquele que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava ali, sob a ordem do rei Aretas, chegou ao ponto de mandar guardar todas as saídas da cidade para poder prender-me. Fui, porém, descido numa cesta por uma abertura na muralha e assim escapei. Sabe o que quer dizer isso aqui, gente? Cada um passa pelo seu processo. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de julgar nenhum irmão. Da mesma forma que o apóstolo Paulo passou pelo processo dele, nós também passamos pelo nosso. E principalmente quem faz a obra de Deus. Você não pode chegar e jogar o outro no chão justamente quando ele está passando pelo processo dele. A gente tem que pensar muito nisso. Nós temos o dever. Apóstolo Paulo exortou aqui essa igreja? Sim. Mas exortou porque eles precisavam. Porque as outras igrejas que estavam na união, tudo, também exortava? Sim. Mas uma das coisas que me chama a atenção no apóstolo Paulo, sabe o que é? E dos discípulos? É a união deles, que quando, não importa a distância que eles tivessem, que eles tinham que percorrer para poder acudir o outro e para levar mantimento para o outro e ajudar o outro que estava passando por dificuldades lá na cidade tal. E chegava a informação até Paulo. Paulo movimentava tudo para ir socorrer. E isso quando ele ia pessoalmente. E outra, como o caso daqui, que no final vocês vão entender o que eu vou ler, quando acontecia de como essa igreja aqui de Coríntios está da forma que estava, apóstolo Paulo ele não só enviava aqueles de confiança dele para averiguar a situação toda que estava acontecendo, como ele próprio ia averiguar o que estava acontecendo nas igrejas para poder saber realmente o que está acontecendo. E isso não é o que acontece hoje em dia. É mais fácil você atacar, julgar e condenar. É muito mais fácil você fazer isso. Dizer que está mistificando e falar isso, falar aquilo. Agora sai de onde você está e vai ver. A gente não faz isso, não faz. Nós não fazemos, não existe mais isso.
Não existe. O que existe é, já ficou sabendo? Condenou. Julgou e condenou. Ficou sabendo? Julgou e condenou. Nem ao menos levanta da cadeira e vai para poder averiguar, para ver. E isso acontece em muitos lugares. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vou falar da religião a qual eu vim. Que essa eu tenho propriedade para falar. Porque eu vivi nela. Eu vivenciei ela. Um irmão, quando ele é tirado ou das drogas, qualquer que seja a vida que ele levou, para nós evangélicos, para nós, a gente vibra. Quem está me ouvindo evangélico, que está me ouvindo, sabe do que eu estou falando agora. A gente vibra quando o irmão, ele saiu de onde ele saiu, ele largou aquela vida toda e está sendo usado por Deus, não só para exortar, mas também para poder trazer a mensagem, qualquer que seja ela, e ele vai lá em cima e dá o testemunho da vida dele, conta. É tanto, se você vai numa igreja evangélica, é tanto glória a Deus e aleluia que você escuta. Porque eles não estão exaltando o médium, não, ou o irmão, ou o profeta. Eles estão exaltando Deus, pelo fato de Deus ter ido lá na... Lógico, a gente entende a questão da programação. Mas eu estou falando, a gente exalta Deus naquele momento e agradece tanto a Deus por Deus ter ido lá e ter resgatado aquela pessoa, ter tirado aquela pessoa. Hoje, vou falar agora da forma espiritualista, está cumprindo a programação dela e ter abraçado a programação dela, ter renunciado tudo e tá ali. Para nós evangélicos é uma alegria imensa. A igreja lota quando diz que o pastor que saiu do tráfico, ou isso ou aquilo, que vai lá para poder pregar. As pessoas vão para escutar o testemunho da vida dele e escutar Deus falar através da boca dele. E a gente não fica jogando ele no chão, não. Pelo contrário, sabe o que acontece? Eu frequentei muito Nilópolis. Quem está escutando, que mora em Nilópolis, sabe que Nilópolis é a terra do profeta. Nilópolis, Anchieta, é ou não é? É terra do profeta, é a terra dos profetas, ou terra dos médiuns. É a terra onde Deus fala pela boca dos médiuns, pela boca dos profetas. Então, eu tenho muita experiência lá, tem muita vivência de Nilópolis. Nilópolis, Anchieta, Mesquita. A gente já foi nesses lugares. A gente ia muito a Nilópolis. Então, a gente ia para participar de vigília, participar de tudo isso, de culto e tal. Ali, quando um irmão que estava ali fazendo a obra de Deus, por algum motivo acontece alguma coisa, ele cai, ele vai para as drogas, vocês não têm noção do que eles fazem. Eles vão atrás desse irmão para resgatar, para trazer esse irmão. Eles lutam para tirar ele das drogas e não ficam condenando, julgando ele porque ele caiu, não. Eles lutam nesse ponto. Os evangélicos têm uma união muito grande. Estou falando isso porque eu vim de lá, tá? Então, assim, eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, porque eu vim desse meio e foi lá que eu fui resgatada. Foi no meio dos profetas que eu fui resgatada. Foi no meio dos profetas que o Pedro passou pelo processo dele. 7 semanas. 7 semanas, como a gente costuma dizer na religião evangélica, passando pelo trabalho de libertação. Quinta-feira, teve um movimento pentecostal aqui.
E o Quinta-feira. pastor dessa igreja que o Pedro foi, Júlia saiu do alcoolismo. foi. E na quinta-feira, no movimento pentecostal, que a gente fez, porque já que é uma casa universalista, então tem que ter todo o movimento aqui. Da Umbanda, como costuma ter, teve da evangélica, do candomblé, com relação aos orixás, da católica também. E eu acredito que vai ter muito mais. Muito mais. Então, gente, a gente tem que resgatar isso. É isso que eu acredito que a espiritualidade está fazendo através da casa, plataforma de oração. Não somos melhores, gente, que vocês, que ninguém. Mas só que Deus conhece o nosso coração, como conhece o coração de cada um de vocês. Porque eu posso esconder de vocês, mas de Deus não. De Deus não. Aí se eu vou estar sendo hipócrita com Deus. E comigo mesma, principalmente. É o que vai acontecer, é o que acontece. A gente acha que a gente está sendo hipócrita com os outros, a hipocrisia é com Deus e conosco. Porque de Deus a gente não esconde nada. E da gente também não, porque você sabe que você está errado. Você sabe que você está no erro, mas você quer continuar no erro mesmo assim. Sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que está faltando em todos os lugares. É resgatar essa essência, que é o que eles estão querendo trazer. Então eles estão exortando, porque infelizmente no momento que se chegou, que o planeta Terra chegou, que a humanidade chegou, não tem outra forma. Não existe outra maneira. Mas isso não quer dizer que não tenha misericórdia. Tem muita, porque se não tivesse misericórdia, não estaria havendo exortações. Porque a palavra de Deus bem clara. O pai que ama seu filho a todo tempo corrige. E quando o Osho falou da vara, tá lá na Bíblia. Que fala que se for necessário usar da vara para corrigir, só não lembro onde é que tá, mas tá lá. Procura para mim, Michele, por favor. Tá lá. Tá vendo? Me veio aqui para falar, por isso que eu fui pegar aqui, que você de irmãozinhos estavam nessa situação que, inclusive, eles já haviam sido presos, cumpriram pena, estavam lutando para não voltar para a vida que eles estavam, e a gente apoiava, a gente ajudava. Eles não tinham nem onde morar, não tinham casa. Eles moravam em barraca de camping que foram doados, montaram no monte. A gente subia muito Monte Horebe para orar. Recebíamos doações de fora de outras pessoas que a gente conhecia. Meu filho pegava o carro que eu mandava, eu fazia compras. Meu filho botava as compras no carro, subia, ia lá no Monte Horebe levar compra para esses que agora não tem mais. Moravam lá, agora eles não estão mais lá. Eles fizeram... Não, alguns faleceram já. Não, e também porque eles... Agora essa questão ambiental. Não né? pode então mais. Não pode mais. Mas eles não queriam voltar para o tráfico, eles não queriam mais. Eles falavam, eu não quero, mas eles também não eram ressocializados. Estavam convertidos. Tipo assim, convertidos que eu digo, eles não queriam mais aquela vida. Eles queriam uma vida com Deus. E eles ali, eles estudando a Bíblia, muitos deles tinham mediunidade e eram profetas, eram usados para os outros que estavam ali, um dando força para o outro, para não retroceder e continuar naquele caminho. Então, eles viviam em barracas lá no monte. Viviam acampados, recebiam doações. E várias vezes, gente, muitos deles, a gente chegava lá, ia levar, às vezes levava alimentos, levava as coisas para eles.
a gente chegava, eles eram usados em mensagens proféticas para nós. E muito do que eles falaram hoje está se cumprindo. Deixa eu só falar, só para aqui a Michelle achou, está lá em Provérbios, quem quiser procurar, está lá em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 15, que diz: a vara da correção dá sabedoria, ou seja, a vara da correção dá a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Entende, gente? Então, tem muitas coisas, muitos conselhos que estão na Bíblia e que são muito bons. Isso que a Sônia falou é o que acontecia e acontece. Não parou, não. Acontece. Porque existem muitos montes por aí. Ali não tem, mas tem muitos outros lugares onde esses irmãos que são... que eles não querem mais voltar, eles largam, eles continuam acampando, isso para não ter que voltar, então dá um jeito deles, e muitos lugares que ajudam. Então tem isso de, assim, que eu falo, que eu vivenciei isso, na igreja evangélica tem isso de bom. Então eu vou continuar aqui. A visão e o problema de Paulo. Não é bom, claro está que eu esteja a enaltecer-me, mas vou continuar ainda com as visões que tive e as revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Eu mesmo não sei se o meu próprio corpo também lá esteve, ou se foi apenas o meu espírito. Deus o sabe. Mas, de qualquer maneira, estive no paraíso e ouvi coisas que ultrapassam as capacidades humanas de descrevê-las, e até nem é lícito fazê-lo. Uma tal experiência é certamente assinalável, e nem é disso que me gabo, mas antes da minha própria fraqueza. Não me faltariam, pois, razões para me enaltecer, mas não quero que ninguém pense de mim mais do que aquilo que pode ver através da minha vida e da minha mensagem. E para que estas excepcionais revelações não me exaltassem, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de que não caia no orgulho. Por 3 vezes implorei ao Senhor que me livrasse. De cada vez ele me disse: a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder melhor se revela. E assim sinto-me feliz nas fraquezas, para que o poder de Cristo possa trabalhar através de mim. Tenho, pois, alegrias nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas dificuldades, pois que as suporto por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é então que sou forte. É isso que quer dizer a fraqueza, as nossas fraquezas. E não só isso, muito além. O cuidado de Paulo pelos crentes de Corinto. Fui insensato em vos ter falado de tudo isto, mas foram vocês que me levaram a fazê-lo, porque vocês é que deviam mostrar a vossa apreciação por mim. Em coisa alguma fui inferior a esses tais grandes pseudo-apóstolos, ainda que por mim mesmo nada seja. Quando aí estive no vosso meio, realizei os sinais próprios de um apóstolo, enviado por Deus mesmo. Constantemente puderam verificá-lo através de milagres, sinais e obras poderosas. A única coisa que realmente não fiz no vosso meio e que faço nas outras igrejas
foi ser-vos materialmente pesado em coisa alguma. Perdoe-me se considerarem isso uma ofensa. E agora é a terceira vez que vou visitar-vos, e de novo sem vos ser pesado, porque não são os bens materiais que procuro em vocês, meus filhos, é o bem para as vossas vidas. Normalmente, não são os filhos que ganham para os pais, são os pais que ajuntam para os filhos. E eu sinto-me feliz em me dar totalmente a mim mesmo e tudo quanto tenho para o vosso bem espiritual, embora pareça que quanto mais vos amo, menos vocês me amam. Alguns pensam que em nada vos fui pesado, mas que de alguma maneira, com astúcia, algum proveito material devo ter tirado disso. Mas como? Tive eu algum benefício material por intermédio das pessoas que vos enviei? Quando pedi a Tito que vos visitasse, acompanhado de outro irmão, tiraram eles também para si algum proveito? Naturalmente que não, porque eles e eu agimos no mesmo espírito, fazendo as coisas do mesmo modo. Não são desculpas que estamos a apresentar. Diante de Deus vos garanto que foi para vos edificar em Cristo que vos escrevi estas coisas, pois receio que quando for de novo visitar-vos, me venha a desgostar do vosso estado espiritual e que a minha forma de atuar em consequência se torne desagradável aos vossos olhos. Entendem isso aqui? Porque quando ele estava indo lá, ele não estava exortando da forma como deveria. Só que a situação chegou no tal ponto que ele já deixou claro que ele for, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E é isso que os espíritos estão fazendo aqui através da plataforma. Tenho medo de vos encontrar em desavenças, invejas, zangas, disputas, ofendendo-se uns aos outros, perdendo energias com mexericos, reivindicações e discussões. Sim, é isso que eu queria evitar. Que Deus me humilhe no vosso meio e me entristeça profundamente por esses que têm pecado, sem se terem ainda arrependido da impureza, do vício e da imoralidade sexual que praticaram. Isso aqui, quando fala da impureza, do vício e da imoralidade sexual que praticaram, isso daqui é muito abrangente. Tá? A gente tem que analisar e entender o que quer dizer isso aqui, que vai além disso. Avisos finais. Esta é, pois, a terceira vez que vou visitar-vos, ou seja, é a terceira. Irei acompanhado. Olha isso que ele fala. Irei acompanhado, porque as escrituras dizem que toda a acusação deve ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você não pode levantar falso testemunho sem você ter confirmado aquilo. Você não pode chegar e dizer mal de uma pessoa sem ter certeza, porque você não foi, você não viu. Ainda mais quando você só vê pelo vídeo, pela televisão, você não sabe nem quem é a pessoa. E quando você vai num lugar que você chega lá e você vê uma vez, é diferente de quando você vai várias vezes e você vê o que acontece. Já antes, tinha avisado aqueles que tinham pecado, quando aí estive pela última vez. E agora aviso-vos de novo, assim como a todos os outros,
tal como fiz nessa ocasião, de que agora irei pronto a castigar com severidade. Então ele já foi pronto, porque avisou, mostrou, falou, então agora e vai mais adiante. Dar-vos-ei todas as provas que desejarem. Olha isso. Por que ele fala que ele irá pronto a castigar com severidade? Porque na verdade não é ele. Não é ele quem vai fazer isso. Dar-vos-ei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. E hão de ver que Cristo não resolverá esses assuntos superficialmente. Antes, há de manifestar-se enérgico e em toda a sua força, porque ainda que tenha morrido, crucificado e seu corpo tivesse sido enfraquecido, contudo agora vive pelo poder de Deus. E nós também, em consequência disso, sendo fracos, vivemos agora com Cristo pelo poder de Deus, que utilizaremos no vosso meio. Examinem-se a vocês mesmos para verem se realmente permanecem na fé. Façam o vosso exame de consciência. Reconhecem que Cristo habita verdadeiramente na vossa vida? Caso contrário, o vosso cristianismo é falso. Quanto a nós, espero bem que reconheçam que no tal exame não ficaríamos reprovados. A minha oração a Deus é, pois, que se abstenham de todo mal, não pelo mérito que isso venha a trazer ao nosso serviço, mas porque procuramos que a vossa conduta cristã seja reta. Porque, quanto ao nosso serviço, se os homens não lhe derem valor, não é isso que conta. Portanto, se a vossa conduta for de acordo com a verdade do Evangelho, nada teremos que julgar, pois o nosso único desejo é apoiar-vos no caminho da verdade. Se dermos a impressão de fraqueza, até ficaremos contentes, se isso representar o vosso fortalecimento. O nosso desejo é o vosso aperfeiçoamento. Entende o que ele falou aqui? Se dermos a impressão de fraqueza, até ficaremos contentes se isso representar o vosso fortalecimento. Olha o ensinamento. Digo-vos estas coisas aqui por carta, para depois, na vossa presença, não ter de vos corrigir com severidade. Porque a autoridade que o Senhor nos deu é para vos edificar e não para vos abater. E agora, irmãos, termino. Alegrem-se e aperfeiçoem-se em Cristo. Encorajem-se uns aos outros. Vivam em harmonia e paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saúdem-se uns aos outros com um beijo fraterno. Todos os cristãos daqui vos mandam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus seja convosco. E que o Espírito Santo comunique com o vosso íntimo. Então, gente, vocês percebem que até mesmo o apóstolo Paulo, ele exortava, não era somente lá no Antigo Testamento. Sabe, desculpa, tem uma coisa importante para falar. No nosso meio, um dia Jesus veio aqui, eu acho que nós estávamos presentes, se eu não me engano, ele veio no Pedro e falou
que muito do que o Paulo trouxe foi psicografado. Paulo trazia as psicografias, foi em você. Paulo trazia as psicografias, todas essas cartas que Paulo escrevia. Jesus disse assim: eu que o usei para psicografar. Foi o próprio Cristo quem usou Paulo para tudo que o Paulo escreveu e exortação. Então teve um dia que a gente estava aqui, eu não sei se vocês estavam também conosco, que Jesus canalizado com Pedro e disse: muitas das vezes eu através de Paulo escrevi. Ele falou, ele trazia a escrita, porque ele ditava, ou ele escrevia através de Paulo, ou ditava através de Paulo, porque a gente vê que Paulo pouco escreveu, alguém escrevia para ele, mas ele que falava, era canalizado com Jesus. Ele canalizado com Jesus e ditava o que tinha que ser escrito. Então, isso foi dito, foi aqui, a gente um dia orando, Jesus veio e falou conosco. Eu canalizava com ele. E uma das coisas, gente, eu vou falar para vocês. Eu, como evangélica, eu conheço, né? Já li várias vezes a Bíblia, então conheço as cartas de Paulo e tudo. O Pedro não. Pedro não sabe nem o conteúdo das cartas. Ele não sabe nem o conteúdo da Bíblia. Ele não sabe. Então teve muitas coisas que foram ditas através dele que estão na Bíblia e que ele não sabe. Muitos espíritos que trouxeram passagens e falou coisas que estão na Bíblia e ele não sabe. Então é essa mensagem que eu queria deixar para a nossa reflexão com relação a todas as mensagens que estão sendo trazidas de exortação dos mentores, por causa do momento do tempo ao qual nós estamos vivendo, porque não tem mais tempo. Não há. Porque nós estamos vivendo uma época crítica, uma época muito delicada e muito decisiva para nós, para a nossa encarnação, tanto individual quanto coletiva, com relação à humanidade desse planeta e com relação à Terra. Porque vai chegar um momento que a Mãe Terra, ela vai responder. Ela vai responder. Ela vai falar. Ela já está falando. Ela está dando os sinais de que ela não está bem. E não é só com relação à agressão física, materialmente falando. É energética. Os nossos pensamentos, as nossas condutas, a nossa vibração. Então vai chegar um momento que, como está lá escrito na Bíblia, que a mulher grávida, ela está nas dores de parto e nós estamos vivenciando essas dores. A Terra está nas dores do parto. A Terra está nas dores do parto. E Deus está nos dando tempo ainda nessas dores. Porque quando ela der a luz, acabou o tempo. Quando a mulher grávida der a luz, acabou o tempo. Aí, quem não veio pelo amor, vai vir pela dor.
E Deus está dando oportunidade de, nessas dores de parto, vir pelo amor. Porque eu volto a falar. Como foi no passado, vai acontecer de novo. Vai acontecer. Vocês acham que esses filmes que estão falando 2012, depois aquele outro filme recentemente, A Falha de San Andreas, vocês acham que as pessoas que foram intuídas para fazer esses filmes foi à toa? Uma vez, um tempo atrás, houve um cataclisma, houve uma catástrofe na Terra e que dividiu os continentes. O continente era um só. Houve a divisão. Porque também aconteceu a mesma coisa naquele tempo. Que nós estamos vivendo agora não foi diferente. Agora está acontecendo de novo. E nós vamos viver isso de novo. Pelas escolhas, parece que sim, né? Pela maioria das escolhas, parece que sim. Então, sabe o que acontece? Tudo tem que piorar para melhorar. Porque aí, com esse cataclisma, a maioria vai sair, vai ficar aqueles que vai ter que começar do zero tudo de novo. Sabe que eu li uma matéria que estava falando que a Lua está se afastando da Terra. A Lua. A Lua é o que da Terra? Qual a função dela? Controlar a natureza, equilíbrio, né? Ela está se afastando. E sabe por que ela está se afastando? Por causa da vibração da Terra. Esse dia falando de Jesus falou com ele. Todas essas coisas que eu tenho botado no Face, no meu Face. E eu botei de Jesus e falei assim, ele está aqui de novo. Jesus está no planeta de novo. De novo, a luz está na Terra. De novo, nós vamos escolher as trevas. E botei lá. Olha, ninguém fala nada. E eu boto tudo. Entendeu? Porque é a verdade. Não é o que fala. A luz esteve no planeta e escolheram a treva. E novamente, Jesus está no planeta. E novamente estão escolhendo a treva. Então, é difícil. Mas é exatamente é difícil isso mesmo. Que está e eu já acontecendo. ouvi isso. Eu já ouvi. Eu tenho procurado. Eu falei para ele, eu vou no centro, eu vou em igreja, eu entro em tudo, porque onde tem Deus... Então, tá gente, bom. Vamos... Obrigado. Né? Vamos aproveitar essa chance que a gente está tendo. Vamos aproveitar. Porque esse período que a gente está vivendo é única. Única. Então é isso.